Fala jovem, Thiago Matos aqui. O ciclo de vida de um componente Vue.js 3 é basicamente dividido em 4 fases: criação, montagem, atualização e destruição. E hoje a gente vai ver todas elas. Vem comigo! Bom galera, estou aqui com o meu Vue.js instalado através do Vue CLI, essa instalação padrão. E hoje a gente vai trabalhar dentro desse componente aqui padrão Hello World, que é esse componente que está gerando essa página aqui, tá certo? E para fazer esse estudo do ciclo de vida, eu vou fazer alguns testes e imprimir coisas aqui dentro do nosso console, tá certo? Eu vou até exibir aqui o nosso console, tá certo? E vamos começar. Então, galera, o componente passa por essas 4 fases, né? E cada fase dessa possui algumas funções que a gente pode fazer interações com o ciclo de vida, que são chamados de hooks, porque a gente está injetando a nossa função dentro do ciclo de vida do componente, certo? E o primeiro vai ser esse daqui, ó, before create, ou seja, antes do componente ser criado. E é interessante você saber cada passo desse para saber onde colocar o seu código da maneira correta. Por exemplo, aqui eu vou logar, né, before create, tá certo? E aqui a gente vai fazer alguns testes, galera. Para fazer esses testes eu vou criar aqui um data, tá certo? Que é a nossa central de dados. Vou colocar aqui user e vou colocar aqui Jon Snow, tá certo? Só de teste. E aqui eu vou imprimir nesse before create, eu vou imprimir this user, tá certo? Vou imprimir também algo aqui do DOM. Isso é para vocês verem que ora a gente tem acesso a algum tipo de dado e ora não, a depender do hook, tá certo? Então eu vou, nesse H1 aqui, eu vou colocar um ref, vou colocar aqui title, né, que é para ter acesso ao DOM. E aqui eu vou imprimir esse title, tá certo? Vou salvar, vou rodar ele aqui, ó, before create, certo? Então a gente vê que está tudo undefined, porque nesse before create, nesse hook, eu ainda não tenho acesso ao data, tá certo? E não tenho acesso ao DOM. Eu vou colocar aqui data, tá certo? Para a gente deixar tudo certinho. E aqui eu vou colocar o DOM. Ou seja, ainda não tenho acesso a nada. Mas, curiosamente, eu tenho acesso às propriedades. Que aqui é props. Que eu já tenho uma prop aqui, né? Que é a mensagem. Curiosamente, eu já tenho acesso às propriedades. Tá vendo aqui? Props. Beleza. DOM, undefined, data e aqui before create. Beleza. Eu vou colocar aqui 2 pontos para a gente saber separar. Tá certo? Vou até colocar assim. Perfeito. Massa. Esse aqui é o primeiro hook. Agora a gente vai para o hook create, galera. E esse hook create eu vou fazer o mesmo tipo de teste. Vou copiar tudo aqui e colar. Tá certo? E olha o que é que vai acontecer. Nesse create, eu já tenho acesso ao data, tá certo? Vou continuar com acesso à propriedade. Eu vou assim por partes. Eu vou deixar essas propriedades aqui em cima, tá certo? Mas ainda não tenho acesso ao DOM. Vamos lá ver? Olha lá. Created, tá certo? Tenho acesso a propriedades, como a gente já viu. Tem acesso ao DOM, ou tem acesso ao data agora, Jon Snow, que eu não tinha antes. E agora... não, ainda eu não tenho acesso ao DOM, tá certo? Ainda não tenho acesso ao DOM nesse Created. Então, galera, aqui me faz pensar que é a melhor fase para a gente fazer qualquer configuração para o nosso componente, tá certo? Que, inclusive, é também interessante fazer qualquer configuração se você estiver utilizando o server-side rendering, né? A renderização do lado do servidor. Então, o próximo hook aqui dessa lista, galera, vai ser o before mount. Eu falo V porque eu tenho minha snippet aqui no PHP Store. Tudo que eu coloco V, created, tá vendo? Before, data, ele já cria já a minha função. Por isso que eu falo V, mas na verdade o hook é before mount. Ou seja, antes de montar, eu vou copiar também tudo isso aqui e colocar aqui embaixo. Tá certo? Before mount. E aí eu vou fazer o mesmo teste. Então, no before mount, eu acredito que eu tenho acesso às mesmas coisas aqui. Tá certo? Vamos lá ver. Atualizar aqui. Before mount, ficou errado aqui, né? Before mount, vamos lá de novo. Before mount, eu tenho acesso à propriedade, tenho acesso ao data e ainda não tenho acesso ao DOM. Então, before mount é tipo um estágio depois de ser criado e antes de ser montado, que provavelmente não vai alterar muita coisa aqui pra gente, né? E aí a gente tem aqui agora o mounted, galera, que é quando o componente
já está montado, ou seja, ele já foi criado, ele já está montado, e agora eu tenho acesso a propriedades, tenho acesso ao data e vou ter acesso ao DOM. Então, essa é a fase interessante se você estiver injetando alguma biblioteca externa, né? Se você estiver colocando alguma coisa que precisa da manipulação do DOM, da manipulação do seu template, essa é a fase aqui mais ideal. Se eu salvar aqui, eu vou ter aqui before, cadê? Mounted, né? Tenho propriedades, deixa eu dar um refresh aqui para ter certeza. Exato, eu tenho aqui propriedades, eu tenho data, beleza? E tenho DOM. Agora eu acessei o DOM, então eu já tenho aqui acesso completo, galera. Que maravilha. Beleza? Eu vou comentar esses caras todos aqui, porque senão o meu log vai ficar muito grande para a gente continuar, tá certo? E agora a gente vai passar para as fases de atualização, galera. Olha só. Então, para a fase de atualização, eu tenho o before update, ou seja, antes de eu fazer alguma atualização, antes de dar um update, tá certo? E depois eu tenho outro updated. O que é que eu tenho aqui? Aqui eu vou ter acesso ao tudo porque o componente já está montado, o componente já existe. O VJS só vai disparar esse hook quando ele tiver algum tipo de atualização para fazer no componente e renderizar na view. Como, por exemplo, a gente pode alterar o valor desse joins novo, o valor dessa mensagem, tá certo? E aí ele vai disparar esse hook aqui. Vamos lá ver. Eu vou aqui atualizar, que eu vou precisar chamar o meu View DevTools. E nesse meu View DevTools, o que é que eu vou fazer aqui? Dentro de Hello World, dentro do meu componente, eu vou alterar o valor desse cara aqui. A de mensagem eu não consigo alterar aqui, né? Porque ele é propriedades. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou imprimir esse usuário aqui na tela, tá certo? Vou imprimir esse usuário aqui na tela, só para a gente fazer esse exemplo aqui. Então, vamos lá de novo, atualizar. Aí sim, quando eu alterar esse data, o Vue.js vai reconhecer essa alteração, vai imprimir na tela, obviamente, e vai disparar esse before update. Tá certo? Olha lá, before update, eu tenho acesso às propriedades, obviamente, tenho acesso ao DOM, tá certo? Tenho acesso ao data porque o Vue.js já está funcionando, né? O componente já está vivo. Beleza. E aí agora eu tenho também o updated. O updated, galera, ele vai rodar depois que ele fizer essa alteração. Ou seja, quando você fizer a alteração aqui, o Vue.js vai disparar o before update, tá certo? Aí depois ele vai fazer o processo todo de atualização desse atributo, impressão na tela, etc, etc. E depois disso ele vai disparar esse hook updated. Vamos lá ver. Estou aqui, hello world. E aí, então tá lá. Ele obviamente disparou o before update e ele disparou o updated também, e eu tenho acesso a tudo, tá certo? Então, isso daqui, galera, não é interessante você utilizar para você fazer alterações de variáveis, ou alterações de atributos, ou performar qualquer coisa dentro do seu componente. Isso aqui é mais para fazer a parte de debugagem, para saber realmente se o Vue.js está passando por esse processo de atualização, realmente se o componente está sendo atualizado, etc. Se você precisa por exemplo, reconhecer que esse atributo aqui, essa variável usuário, user, foi alterada, você utiliza o watch, tá certo? E nesse caso, eu tenho outro vídeo aqui, né, falando sobre o watch, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada, beleza? Então, esse é a fase de atualização, galera. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar aqui para a gente ir para a fase de destruição agora, a última fase do ciclo de vida do Vue.js. Então, aqui a gente vai ter before unmount, né? Antes de montar. Na verdade, isso daqui foi alterado para o Vue.js 3, o Vue.js 2 é before destroy, tá certo? Before destroy, tá? Então, no Vue.js 3, esse before unmount, porque ele estava montando, agora ele está desmontando, né? Desmontando e destruindo, para mim, ainda continua a mesma coisa. Só o nome aqui que foi alterado, tá certo? E o que é que vai acontecer? Para eu testar a montagem e desmontagem desse componente, eu preciso fazer com que ele apareça e suma na tela, tá certo? Nesse caso, ele está aqui, né? Essa mensagem ele está aqui. E eu vou lá no meu app agora, lá no meu app. Vou criar só um VIF aqui. Um VIF. E vou colocar aqui show, né? Coisa bem simples. VData show. E aqui vai ser true. Ou seja, meu componente está na tela, tá certo?
E aí eu vou alterar o valor daquele show e aí meu componente vai sair, vai ser desmontado. Beleza? Vamos lá testar aqui, eu estou em app agora. Deixa eu atualizar aqui, estou em app, data show. Se eu alterar isso aqui para false, olha o que vai acontecer. Puf, ele já disparou aqui before unmount. E aí, de novo, eu tenho acesso a tudo. Beleza? Por quê? Porque meu componente já existe. Se ele já existe, eu tenho acesso a todas essas propriedades. E aqui, galera, a gente tem o unmounted, que é o último hook aqui dessas principais fases do ciclo de vida, tá certo? E, obviamente, eu também vou ter acesso a tudo, porque, de novo, meu componente existe, então eu tenho acesso a tudo. Beleza? Coloca aqui falso. Puf, unmounted, então eu tenho acesso a tudo. Menos o DOM. Thiago tá errado. Thiago errou, né? Fui falar demais. Ele não tem acesso ao DOM, porque nesse caso aqui, o componente já foi destruído, galera. Então, ele não tem acesso mais ao DOM. Então, se eu voltar lá, deixa eu agora descomentar tudo isso daqui, ó, da fase de criação. Agora dá para a gente testar basicamente quase tudo. Se eu aqui alterar para false, ele destruiu. Puf, 2 hooks foram ativados, né? Se alterar para true, agora tem os outros hooks. O before created, before mounted e blá blá blá. Então, aqui me diz também, galera, que é a melhor fase para você matar, né, qualquer tipo de biblioteca que você instalou aqui no Mounted, né? Aquelas bibliotecas que precisa ser instanciada, que depende do DOM, que depende de outras coisas, ou seja, bibliotecas externas. Então, você precisa matar essa biblioteca antes de destruir o componente. E aqui é a melhor hora para você fazer isso. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenha adicionado algum valor aí. E se sim, deixa aqui nos comentários se você já sabia aí de todos esses hooks do ciclo de vida do Vue.js. E se você quiser se tornar um programador full stack de verdade, eu recomendo você dar uma olhada no link aqui embaixo no meu curso Full Stack Laravel. Um curso completão de Laravel e Vue.js que vai fazer com que você se torne um programador full stack de verdade. Aí você vai ter mais chances no mercado de trabalho ou executar aquele trabalho de freelancer, né, de ponta a ponta sozinho, front-end e back-end. Então dá uma olhada aqui nesse link abaixo e me diz o que achou, tá certo? Não se esqueça de me seguir no Instagram para ficar ligado aí nos meus bastidores e agenda semanal, beleza? De outro modo, eu te vejo aí nos próximos vídeos aqui no YouTube. Forte abraço e fui!